Então agora eu quero passar para vocês outra coisa também muito importante quando a gente fala de comunicação, que é a nossa entonação vocal. A nossa entonação vocal fala muito sobre a nossa comunicação. Então imagine uma pessoa sem entonação vocal, falando sempre na mesma tonalidade, não mudando, falando sempre nesse mesmo tom, nesse mesmo nível, sem nenhum tipo de variação. Provavelmente você dormiria na metade da apresentação. Você percebe que até é difícil fingir que não tenho entonação ou variação vocal, mas isso dificulta muito o entendimento sobre alguns determinados assuntos. Quando você estiver falando, é necessário ter entonação vocal. Ela precisa ter variação. Então, quando você vai falar alguma coisa e dar ênfase, quando eu falei a palavra ênfase, a palavra esticou um pouquinho, porque eu quero dar ênfase para isso. Mas eu quero falar agora contar uma história triste, então eu vou fazer o quê? Vamos supor, eu sempre falo para as pessoas contarem história. Você pode se aprofundar melhor nisso, eu posso te ensinar a contar histórias de forma mais aprofundada no curso que eu ministro, na mentoria que eu ministro de comunicação. Então olha só, imagine que você vai contar uma história, e é uma história um pouco triste. Não dá para contar uma história triste assim, então, tipo, ele estava lá indo e de repente caiu um negócio e ele morreu. Não faz sentido nenhum. Então o que você precisa? Poxa, você diminui, respira um pouco, deixa baixar um pouco a adrenalina. Agora a gente vai mudar a nossa entonação vocal. A gente vai começar a falar de alguma coisa que é triste. Então, o seu João, ele estava caminhando pela uma estrada e de repente caiu uma árvore na cabeça dele. E infelizmente ele veio a óbito no local. Ele faleceu. Realmente é algo terrível que aconteceu, que ninguém esperava, mas realmente aconteceu. Então o que a gente está fazendo? A gente diminuiu o ritmo e deu mais significado para aquele momento. Por quê? Era um momento triste, era um momento de uma reflexão, de algo para passar para as pessoas, uma história que você estava contando, de algo que aconteceu, mas você não pode fazer isso como se fosse maravilhoso. Agora, pode ser que exista uma história que é muito legal, então você conta com mais inspiração, aumenta a sua tonalidade, compreende? Então a sua tonalidade de voz, a forma com que você fala, tem que estar ligada àquele momento. Como eu faço isso, Ivan? Sinta o momento. Legal, vou contar uma história animada, seja animado. Eu vou contar uma história triste, fique triste para contar aquela história. Realmente entre naquele personagem, sabe? Permita que o momento te leve também a uma reflexão, a um momento de alegria, seja contagiado por aquele momento e a sua entonação vocal, ela vai ter variação e ela vai mudar também. Então, o que a gente precisa fazer? Se a gente quer ter uma comunicação que realmente encante as pessoas, tenha variação vocal. Faça ela variar, vai em cima, vai embaixo. Permita que essas coisas também te movimentem, uma história triste que alguém contar, uma situação, entre naquele momento. Permita que esses momentos te contagiem e você consiga alcançar um nível de satisfação muito grande do seu público. Como? Sendo natural, trazendo as pessoas para você, ganhando as pessoas, variando a sua voz, indo lá em cima se preciso, descendo, falando um pouco mais baixo, mas permitindo que a sua comunicação seja uma comunicação natural. Nos vemos no próximo episódio e até lá!